Na ponta da linha. É realmente a parte mental. E a gente está falando agora do caso do Alonso, que por um acaso o trabalho, a programação da equipe nesse final de semana já foi muito prejudicada, porque o seu companheiro de equipe, Ocon, teve um acidente que a gente infelizmente não tivemos as imagens, mas teve um acidente com o Pérez, ou seja, a programação dessas duas equipes, tanto a equipe Red Bull quanto a equipe Alpine, foi prejudicada em função desse acidente. Mas respondendo o que você perguntou, a parte mental ela é muito mais importante do que a parte física. A parte mental, principalmente para quem anda a 280 por hora. Alô, meu caro Max Wilson, seja bem-vindo. Boa tarde, Max. Boa tarde, Elia. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Ô, Max, me conte tudo, não me esconda nada. Por que essa parte mental é tão importante? Para você que foi um piloto vencedor, piloto de Stock Car que acaba de se aposentar para fazer parte do nosso time aqui no Grupo Bandeirantes, o que essa parte mental ela determina? Olha, Eli, na verdade, as duas partes, tanto física quanto mental, elas são importantes. Só que a parte física, teoricamente, ela é mais simples. Você faz uma preparação física, você treina, você vai chegar no autódromo preparado. Agora, você lidar com todas as variáveis que tem no final de semana de corrida, a pressão, o carro vai estar bom, não vai estar bom, tenho que performar agora na classificação, na corrida. Essa parte toda faz com que alguns pilotos não consigam lidar tão bem com essa parte do final de semana. E é por isso que eu destaquei que, para mim, a parte mental ela é mais forte. Eu acho que, por exemplo, um Hamilton comparando com o Bottas, os dois pilotos são extremamente rápidos. Hoje a gente viu o Bottas, mais uma vez, liderando as duas sessões de treinos livres. Só que o Hamilton consegue manter o seu nível de pilotagem num nível tão alto não é durante a temporada. O Hamilton entrou na Fórmula 1 em 2007. De 2007 até hoje, às 11 horas da manhã, quando acabou a sessão de treinos livres, sempre no nível muito rápido. E para mim isso é a parte mental, enquanto outros pilotos como Bottas, por exemplo, não conseguem manter o mesmo nível durante uma temporada inteira. E é por isso que a gente vê alguns pilotos ganhando corrida como Bottas, fazendo alguma pole position aqui ou ali, tem muita velocidade, mas não consegue se manter naquele nível de altíssimo rendimento durante a temporada inteira. Você sabe que é interessante, né? Porque a gente de novo volta com a perspectiva de uma grande rivalidade e a rivalidade faz bem para a categoria, né? Estamos na ideia de que essa temporada possa ter uma rivalidade gigante entre o Hamilton, que é o melhor piloto da categoria, com o melhor equipamento até então, com o Verstappen. Mas é inacreditável que o Verstappen tem apenas 23 anos. Como é que ele pode ser tão maduro com 23 anos, Max? Olha, Eli, eu concordo com você, extremamente jovem. A única explicação que eu tenho é a seguinte. Primeiro, que ele tem 23 anos, mas ele já tem 5 anos de Fórmula 1. Então, o tempo de carreira também faz com que o piloto amadureça. E outro ponto também é a formação. É um piloto que é uma pessoa, na verdade, que desde criança compete. Desde criança levou muito a sério, ou seja, não é aquela criança que começou brincando de kart, por exemplo, e eventualmente se tornou um profissional. O Verstappen, em particular, por ter um pai ex-piloto, uma mãe ex-piloto, a mãe do Verstappen foi... Ah, é? Ela era pilota? De kart, não de diga. altíssimo nível de disputar campeonato mundial e tudo. Ou seja, foi uma preparação diferente. Nasceu para correr, não tinha jeito. Nasceu para correr. Então, assim, é uma pessoa que numa idade muito jovem, como é o caso dele, já tem uma maturidade muito grande. E ele também evoluiu, Elias. Se a gente lembrar do Verstappen, quando ele começou na Fórmula 1 em 2017, 2018, ele cometia muitos erros, ele fazia muitas trapalhadas, sempre se mostrou um piloto extremamente veloz, mas errava bastante. Ao longo dos anos ele vinha amadurecendo e esse ano, principalmente com a evolução do carro da Red Bull, e mais do que a evolução do carro, a evolução dos motores Honda, eu acho que ele tem um pacote realmente para desafiar a Mercedes e Hamilton pelo campeonato de 2021. Estamos com nossa área aqui pela Rádio Bandeirantes para você, às 12 horas e mais 35 minutos, agradecendo muito a sua audiência. Hoje é dia de clássico, né? Então, eu sei que você, meu ouvinte fiel, minha ouvinte, temos um público feminino gigante curtindo o programa também. Agradeço muito a sua audiência. Tá com imagens pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Que maravilha! Melhor assim, tá vendo o Max Wilson bonitão? Que time você torce, ô Max? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não gosto de futebol,
Eu não torço para time nenhum, mas por incrível que pareça, encontrei o Fernandinho ali, eu assisto o Jogo Aberto com meu filho, tenho um filho de 10 anos, e os Donos da Bola todos os dias. Só para dar risada. Cara que não gosta de futebol, você assiste muito programa de esporte. Assisto, eu sei que está acontecendo mais ou menos, sei que o Palmeiras perdeu 2 campeonatos em 3 dias, vejo o Denilson, o Zoca, a Renata e vice-versa, mas eu não sou muito de futebol, não sei jogar, não assisto muito, então não torço para time nenhum, por incrível que pareça. O bom dessa história é que pelo menos você tem informação a respeito. E é interessante eu poder dividir isso com os meus ouvintes, com as minhas ouvintes, porque é exatamente essa a questão, né? Tentando levar essa parte mental do automobilismo para o futebol, o que é interessante, né? O Palmeiras perde 2 títulos muito rapidamente. Então, quando você perde para o Flamengo, é mais ou menos como você, por exemplo, perder uma corrida para o Cacá Bueno, sim. Você perder uma corrida para um cara do seu nível. Então, no período auge da Stock Car, o Paulo Gomes perdia para o Ingo Hoffmann. Tá tudo certo, faz parte. Então, são 2 grandes pilotos. Agora, quando você começa a perder para pilotos que não estão do seu nível, aí é complicado. Aí talvez você precise realmente reavaliar a sua parte mental. É o caso do Palmeiras, estou dividindo isso aqui com os meus ouvintes e com as minhas ouvintes, porque o Palmeiras perder para o Flamengo nos pênaltis, jogando o partidaço que jogou, é absolutamente normal. Inclusive porque tinha a disputa de penalidades máximas à sua mercê. E tinha uma vantagem muito grande. Uma vantagem gigante, né? Você tinha 2 pênaltis em 5. Sim. Era uma vantagem muito determinante, mas que não era necessária e suficiente. Tanto é verdade que o time acabou não conquistando esta vitória e não conquistou a Supercopa do Brasil exatamente por ter nos pênaltis perdido. Mas até aí passa. O interessante dessa história é quando você perde, no caso do Palmeiras, para o Defensa e Justiça. Aí é cuíca ronca. Por quê? Porque é um time que está muito abaixo em termos de estrutura e de orçamento. Eu imagino que isso possa ter acontecido com muitos pilotos, não só na Fórmula 1, como na Stock também, né, Max? É verdade, Ilia. Logicamente, no automobilismo em particular, assim também como no futebol, a parte financeira tem uma influência muito grande no resultado das equipes. O automobilismo é um esporte extremamente custoso, os carros, quanto quanto mais desenvolvimento, mais custa, mas realmente quando você perde numa corrida para um piloto do nível inferior, assim como você comentou do Palmeiras em relação ao time do... Como é que chama? Defensa e Justiça. E nesse jogo, eu falo que eu não assisto futebol, mas eu acompanho esses programas, eu vi, o Palmeiras estava com um gol de vantagem no final, tomou um gol no finalzinho, perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti no tempo, ainda ela chegou na disputa de pênaltis, mais uma vez perdeu. E o que eu também não entendi, eu não entendo muito de futebol, até perguntar para você, por que, por exemplo, chegou num ponto do goleiro e bater um pênalti? E não é que bateu quando já tinha todo mundo batido, 5 de cada lado e foi... Não, foi o quinto a bater. O quinto a bater eu realmente não entendi. Não, porque provavelmente, e a gente não está podendo por conta da pandemia acompanhar nenhum treinamento, não é só o do Palmeiras, mas o que acontece? O treinador, ele escolhe os 5, mas o que normalmente acontece, o que normalmente se sucede é o seguinte... O treinador, no final do jogo, ele busca entre aqueles que mais treinam, aqueles que têm melhor aproveitamento nos treinamentos de cobranças de penalidade máxima, aqueles que estão bem psicologicamente. Por quê? Porque você tem que chegar e olhar para a cara do jogador e sentir se ele está bem ou não. É isso que normalmente acontece. É bom você colocar esse ponto, porque eu agiria como treinador de maneira diferente. O treinador olha para a cara do jogador e sente se ele está bem e pergunta, tá bem para bater? O cara, não, tô bem, professor. Tá bem, olha, professor, se não tiver outro jeito, eu tô aqui. Aí o cara tira. Eu não. Eu, treinador, eu não dou essa oportunidade, não daria essa, eu determinaria. Os que treinaram melhor vão cobrar. Eu não quero saber como você está psicologicamente, porque no dia 5 você vai estar bem ou mal psicologicamente, você vai receber seu dinheiro. Exatamente. Você vai receber seu dinheiro. Então, se todos somos profissionais e você treinou melhor, eu não quero saber se você está bem ou mal. Você vai cobrar. Você vai cobrar. E aí tem que bater e tem que fazer o seu melhor naquele momento. Então, é interessante, porque essa questão psicológica, ela bate muito, não só na Fórmula 1, no futebol. E é claro, hoje o Palmeiras tem um confronto interessante, mas por incrível que pareça, eu tô com um bom feeling pro jogo do Palmeiras hoje contra o São Paulo. Por quê? Porque joga com mais leveza, joga com um time mais misto, mais alternativo, então você tira o peso daqueles considerados titulares. E na Fórmula 1, ô Max, quem é que vai ganhar essa corrida de Imola?
Olha, a parte boa desse final de semana, ele é justamente essa. A gente não sabe. É o que a gente quer, né? Nós, como fãs de automobilismo, fãs do esporte, a gente não quer saber quem que vai ganhar. Assim como vinha acontecendo nos últimos anos, que era vai ganhar Mercedes ou Hamilton, e se não vai ganhar Mercedes ou Hamilton, se acontecer alguma zebra. Esse ano não. A Red Bull na minha visão, está até melhor do que a Mercedes. O Verstappen teve um problema hoje na segunda sessão de treinos livres, ou seja, ele não completou, mas no primeiro treino andou no mesmo décimo que os carros da Mercedes. Eu acho que, apesar dessa pista, teoricamente, seja uma pista que deveria favorecer ainda mais os carros da Red Bull por ter mais curvas, menos retas em relação ao circuito do Bahrein, mas eu acho que o Hamilton é o favorito. Pois é, interessante essa colocação, até estamos na expectativa de um Hamilton favorito, mas apesar da quebra do semi-eixo do Verstappen, porque me parece que quebrou quando ele talvez tenha atrapalhado a vida dele batendo naquela zebra, porque é uma zebra grande, né? Essa zebra da Tamburello, não, Max? Da zebra da Tamburello tem na variante alta, tem outra zebra grande. Porque às vezes, ao momento que quebra o semi-eixo, não foi ali que quebrou de fato. Às vezes trincou 2 curvas antes e quebrou naquele momento. Realmente essa pista, as zebras são bastante agressivas. Todos os pilotos são obrigados a utilizarem a zebra, porque senão eles perdem tempo. Mas no caso do carro do Verstappen, não aguentou o tranco, deu 5 voltas e quebrou. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço grande pro presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que está na escuta do programa. Como o programa é nacional, então o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, mandei uma mensagem para ele e ele acaba de me responder. Muito obrigado, presidente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela resposta. Tem uma missão grande aí o presidente Romildo Bolzan, que é exatamente contratar um novo treinador para o lugar do Renato Gaúcho. Depois de 5 anos de trajetória, depois de 5 anos de história do Renato junto ao Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, agora ele vai ter uma missão aí de contratar um novo treinador. Isso não é informação, não foi o presidente que me passou, são as minhas boas fontes lá no Rio Grande do Sul que têm me dito que o novo contratado do Grêmio, se nada acontecer de diferente, deverá ser o Thiago Nunes. Então, o Thiago Nunes, que não fez uma boa campanha no Corinthians, mas que foi ótimo no Atlético Paranaense, deverá ser o próximo treinador do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. E aí, Engenheiro ganha a corrida de Fórmula 1, ou Max? Engenheiro ganha, e ali você deve lembrar, 3 corridas atrás nós tivemos o primeiro Grande Prêmio do Bahrein, e você falou uma coisa muito certa, depois ali no Show do Esporte, quando a gente estava com o Sérgio, com a Glenda, com todo mundo, a Red Bull, por exemplo, perdeu, o Engenheiro ganha, o Engenheiro perde também. A Red Bull perdeu a primeira corrida por uma estratégia errada. O Verstappen estava liderando. Quando você está liderando, lógico, as equipes de Fórmula 1 têm vários computadores, softwares, engenheiros, mas tem coisas que são extremamente básicas. Você está em primeiro, você está mais rápido, faça exatamente igual. O que o segundo fizer. O que ele fizer, você faz. Ele parou, você para, porque aí você mantém aquela... Não tem jeito, mantém a diferença, né? E ali, no caso, você perguntou se o engenheiro ganha a corrida. No caso, o engenheiro ganha e o engenheiro perde. E no caso da Red Bull, na primeira etapa, uma corrida ganha, eles perderam. Estamos na expectativa desse treino de amanhã, que é o classificatório, até porque o P2 não teve a participação do Max Verstappen. Como a equipe de Fórmula 1 ajeita semi-eixo, troca o carro, em 2, 3 horas está tudo pronto, né, Max? Muito rápido. Assim, na verdade, com os carros atuais, com esses motores híbridos, algumas coisas continuam sendo rápidas a serem feitas, como trocar um semi-eixo, por exemplo, trocar uma asa, uma suspensão, isso em 5 minutos se resolve. Agora, o que a gente achou que poderia ter sido na hora que quebrou o carro do Verstappen, eu mesmo falei, ou é semi-eixo, que se for é fácil. Agora, quando é câmbio, por exemplo, que nos carros, antes da era híbrida, você trocava um câmbio em 20 minutos, hoje para você trocar um câmbio demora 5 horas. Então, assim, esses motores são extremamente complexos, tanta eletrônica, tanto tudo. Hoje não é tão rápido você mudar, trocar um motor ou trocar um câmbio de um carro de Fórmula 1, como foi no passado, ou como é em carros de outras categorias, como o da Stock Car, por exemplo, como uma Fórmula 2, uma Fórmula 3, uma Fórmula Indy. A Fórmula 1 realmente tem carros extremamente complexos hoje em dia, então algumas coisas não são tão rápidas quanto no passado. Em 30 segundos, Max, quem é que vai ganhar a corrida de amanhã, de domingo? Eu diria que Lewis Hamilton. Eu acredito que, apesar da Red Bull ainda teoricamente ser a equipe favorita, a evolução que a Mercedes tem como equipe, o poder de reação é muito grande. Eu acho que o Hamilton vai ganhar essa corrida. Maravilha, 12 horas e mais 45 minutos. Conversamos muito de Fórmula 1 com Max Wilson, da equipe da Band, para você. Muito obrigado, Max. Boa sorte, viu? Eu agradeço, um abraço a você e a todos.